mas eu quero simplesmente expressar a minha satisfação pelo fato de nós realizarmos aqui esse encontro hoje sobre a economia do mar, e estava conversando com o almirante. Eu de mar entendo pouco, mas eu nasci no Rio, então sempre tive uma certa paixão pelo mar e pela marinha, que conheço um pouco melhor, e para nós aqui no Instituto é uma grande satisfação não só discutirmos o tema, tratar de conhecer um pouco melhor os problemas brasileiros, e especialmente a presença do nosso comandante da Marinha Brasileira, que certamente nos honra. Eu agradeço imensamente. E para não perdermos, atrasarmos mais ainda, agradecendo a presença de todos, eu dou a palavra ao almirante Eduardo Léo Ferreira. Presidente Fernando Henrique, senhores diretores do Instituto Fernando Henrique Cardoso, senhoras e senhores, é para a Marinha do Brasil um motivo de grande satisfação estar aqui hoje. Queria cumprimentar inicialmente o presidente e o Instituto pela iniciativa. Realmente está no momento de nós começarmos a discutir a importância do mar na economia brasileira. Eu acho que é um assunto que, de alguma maneira, sempre passa e as pessoas não percebem o quão importante ele é. E agradeço, em especial, a oportunidade por ter incluído a Marinha nesse evento. Sem dúvida nenhuma, nós somos uma marinha de duplo emprego no Brasil. Nós não só nos preocupamos ou temos como atribuição a defesa da pátria, aquela atribuição tradicional, mas nós também temos uma série de outras atribuições que a gente chama de atribuições subsidiárias, que tem muito a ver com o dia a dia da nação, com o dia a dia do andamento da nossa economia, e que o bom ou o mau funcionamento das organizações da Marinha ligadas ao mar, às atividades subsidiárias, garante um bom ou mau funcionamento da economia como um todo. Eu sempre digo que uma plataforma de petróleo que demora um dia para ser liberada lá por uma agência de uma capitania é o suficiente para dar um enorme prejuízo ao Brasil. Então, é importante todo esse conceito. E nós pensamos muito nesse assunto também na Marinha. Então, por tudo isso, presidente, eu gostaria de agradecer a Vossa Excelência pela oportunidade e, mais uma vez, cumprimentar pela bela iniciativa que eu tenho certeza vai trazer grande benefício para todos nós. Essa breve introdução. O senhor é o primeiro palestrante do dia, então pode passar diretamente a sua exposição. Okay. Eu farei aqui o desagradável papel de controlar o tempo, não só do senhor, mas de todos os palestrantes, 20 minutos para cada um deles. Obrigado. Então, agradeço e começando, vou falar um pouquinho sobre o mar, não tanto nos aspectos, detalhes da economia, mas procurando ligar exatamente a geopolítica com a economia, a importância geopolítica do mar e como ele afeta a economia. Desde os primórdios da civilização, o mar tem sido relevante para o desenvolvimento do homem. Nós temos, vamos dizer, 4 atributos que fazem do mar uma ferramenta essencial do desenvolvimento do homem. O mar é uma via de transporte cada vez mais importante, grande parte do desenvolvimento do transporte de mercadorias no mundo hoje se dá pelo mar. Eu diria que no comércio exterior é quase que a totalidade. Nós temos o mar como meio de domínio estratégico e de vertente de soberania. Os impérios, as civilizações crescem e se desenvolvem e se afirmam perante uns aos outros por intermédio do mar. Nós temos o mar como via de comunicações, como via de troca de ideias. Talvez hoje isso outros meios estejam superando o mar, mas não precisamos nos esquecer que os cabos submarinos ainda respondem pela maior parte, por exemplo, da troca de informações que existe entre os diversos países, muito mais do que os satélites, muito mais do que outros meios. E o mar como fonte de recursos. Cada vez mais nós dependemos do mar, não só na produção de petróleo, como de outras energias alternativas. Nós temos também o mar como fonte de pesca. 35% das proteínas animais que são consumidas pelo homem vêm de pescados, de crustáceos, dos peixes, né? Seja na sua forma de pescado ou de aquicultura. E nós temos também o crescente exploração de minerais no fundo do mar. Agora mesmo, semana passada, eu acho que será discutido isso, o Serviço Geológico do Brasil assinou um convênio com a Autoridade Marítima de Fundos do Mar, Autoridade dos Fundos do Mar da ONU, para a exploração de minerais lá
fora da nossa plataforma continental, na elevação de Rio Grande. Isso é uma grande perspectiva. Outros países estão fazendo isso e é um dos motivos da não ratificação, por exemplo, pelos Estados Unidos, da Convenção Internacional. Os Estados Unidos hoje já cumpre toda a Convenção Internacional, exceto nesse aspecto, porque ele não aceita uma tutela das Nações Unidas a respeito dos fundos do mar. Então, uma dificuldade, um problema possível, potencial de contencioso no futuro, é esse aspecto. Via de transporte, nós temos para o Brasil, em especial, particularmente importante, nós raciocinamos sempre via de transporte, que o Brasil o valor das nossas exportações é pequeno no mundo. Mas quando a gente raciocina em termos de tonelagem, nós somos um grande ator. Nós somos um ator de nível mundial, presidente. Hoje, dos 9 bilhões e 800 mil de toneladas que são transportadas anualmente pelos mares, mais de 10% tem origem ou destino nos portos brasileiros. Lamentavelmente, essa percentagem é pouco valor agregado, é minério bruto, são grãos, mas em termos de tonelagem nos transforma num dos maiores centros de navegação, destino ou origem de navegação que existe. Uma outra coisa que nós temos a lamentar é que grande parte, quase que a totalidade desse transporte é feito por bandeiras estrangeiras. Nós gastamos por ano 7 bilhões de dólares em frete e praticamente só pagando é um dinheiro que vai para o exterior. Nós temos hoje uma marinha mercante com muito pouca capacidade de competição. Nós temos também, uma coisa importante geopolítica a se considerar, é que, por ser tão dependente do mar, a gente tem falado muito da Amazônia Azul no Brasil. O conceito da Amazônia Azul é um conceito sensacional, mas nós associamos muito o conceito da Amazônia Azul às nossas águas jurisdicionais, quando, na verdade, interessa ao Brasil não é só as nossas águas jurisdicionais. Nós temos interesse em todas as áreas em que nossos navios ou navios transportam produtos brasileiros. E aonde houver esse transporte, houver problemas para esse transporte, nós vamos perder competitividade. Não podemos esquecer que o Brasil, junto com a Argentina e o Chile, são os 3 países mais afastados do mundo. Não existe país mais longe do mundo quanto o Brasil, só mesmo a Argentina e o Chile, dos centros de poder, dos centros econômicos. E isso é uma desvantagem competitiva muito grande. O ferro que sai da Austrália para a China, o minério de ferro, é o frete muito mais barato do que o minério de ferro que sai do Maranhão, do Espírito Santo para a China. Então, nós precisamos ter um sistema logístico, um sistema de transporte marítimo extremamente eficiente para competir com esses outros. Quando a África começar a crescer também nessa área, e tem tudo para crescer, a quantidade de minérios, as riquezas que estão na África ainda não exploradas são muito grandes, ela também se coloca mais perto da Europa e da China do que o Brasil. E, para isso, então, aí entra o aspecto geopolítico. Qualquer problema que aconteça, qualquer perturbação no tráfego marítimo, na boa ordem do sistema marítimo mundial, afeta mais ao Brasil do que aos outros. Isso implica para a Marinha uma preocupação que eu acho que no futuro nós seremos cada vez mais chamados a participar de coligações, seja via Nações Unidas, seja lá como for, para garantir a boa ordem dos oceanos. É em profundo interesse do Brasil que haja uma boa ordem nos oceanos. Quanto aos recursos marítimos, também aí entra o conceito de Amazônia Azul muito claramente, a águas jurisdicionais, nós temos parcela cada vez maior das nossas riquezas sendo produzidas no mar. O petróleo hoje praticamente só se fala em plataforma, é pequena percentagem de produção de petróleo que não seja do mar, de gás natural é 75%, nas águas jurisdicionais nossas. Eu acho que o Itamaraty vai falar um pouco mais sobre a evolução do direito marítimo, de como que nós chegamos a essa estrutura da zona econômica exclusiva, né, que hoje nos é altamente favorável e garante uma certa estabilidade na produção de bens sem que haja qualquer contestação a esse respeito, mas realmente a defesa é outro aspecto da Marinha, é a defesa dessa plataforma, né? O homem vai à guerra por 3 motivos: alimento, água e energia. Nós, na América do Sul, e o Brasil em particular, temos bastante abundância desses 3 elementos, né? Talvez a América do Sul está caminhando para ser o maior exportador líquido de alimentos do mundo. Não só se somarmos a nossa produção com a Argentina, Uruguai, todo esse conjunto de países, nós somos o grande exportador. Não somos os maiores produtores, cada região, às vezes, para os Estados Unidos, mas os nossos
excedentes nos qualificam como sendo um grande exportador de alimentos. Energia, da mesma forma, nós hoje já somos um exportador líquido de energia, né? E água, apesar do problema da seca que nós estamos vendo, mas na média o Brasil, nós utilizamos mal a água, nós temos problemas de má distribuição da água, mas somos um dos maiores reservas de água que existe. Então, a defesa dessa coisa envolve, obviamente, o mar. Eu também considero, presidente, que hoje a estabilidade da América do Sul, o nível de resolução dos conflitos na América do Sul frente ao Brasil, nós não temos nenhum problema maior com nenhum país, qualquer ameaça ao Brasil virá pelo mar, né? Então, nós temos que ter uma marinha capaz de fazer frente a essas ameaças, não só para a defesa desses bens, mas qualquer situação que exija a nossa participação, exija uma ameaça, venha a ter algum tipo de contencioso que venha realmente haver uma ameaça, será provavelmente pelo mar, e cabe à Marinha, então, o esforço principal nessa defesa. Acho que hoje, cada vez mais, pelo menos a curto prazo, não antevemos nenhum problema assim, internacional, mas o mundo está cheio de surpresas, né? Já visto, lamentavelmente, o que aconteceu aqui o sábado, né? Então, quando menos espera, nós temos uma situação que afeta a todos nós, que mexe com a nossa emoção, e como nós vimos o que aconteceu no sábado, aquele atentado terrorista. Mas a surpresa, a imprevisibilidade é um aspecto a ser considerado no planejamento. Nós temos o mar também, quanto os aspectos de domínio estratégico, né? O Oceano Pacífico, o verdadeiro Oceano Pacífico é o Atlântico Sul. O Atlântico Sul hoje ele não tem grande contencioso. Desde a Guerra das Malvinas, nós não tivemos nenhuma guerra, nenhum conflito maior. Há ali no Golfo da Nigéria uma disputa entre Camarões e Nigéria por uma península, mas vamos dizer, de pequena intensidade. Inclusive, eles não estão chegando à guerra por causa disso. E o próprio Golfo da Nigéria devido ao estado dos diversos países envolvidos, né, as deficiências, a fraqueza dos governos, dos estados, como o funcionamento dos estados, nós temos na Nigéria no Golfo da Guiné, uma série de países que não estão conseguindo manter a boa ordem em suas águas jurisdicionais. E aí temos com roubo armado, problemas de tráfico de drogas, de tráfico de pessoas, contrabando. E ali o Brasil está contribuindo um pouco para melhorar aquela situação, mandando anualmente um navio, não fazer operações militares, que nós não temos nem autorização para isso, mas para treinar as marinhas daqueles países, para que elas sim possam combater melhor, especificamente a pirataria e o roubo armado, roubo de carga, e ajudá-lo, esses países a levantar. Temos também algumas missões navais em Cabo Verde, São Tomé, na Namíbia, que está ajudando a construção das marinhas desse país. É uma maneira que nós temos para melhorar a situação da ordem e da estabilidade marítima naquela região. Os países, de uma forma geral, a civilização, a importância do mar, voltando um pouco aqui, desde o Império Romano, né? O Império Romano não foi fruto dos exércitos nem dos centuriões romanos. O que fez o Império Romano ser o que ele foi exatamente com o domínio do Mediterrâneo que ele tinha, né? Então, nada acontecia no Mediterrâneo que não fosse com a autorização de Roma. Então, essa foi a força da Roma que permitiu que ela se expandisse no entorno e fizesse o domínio de toda a orla do Mediterrâneo e se expandisse depois para a Europa. Mas foi a capacidade marítima de Roma que deu isso. Outro exemplo da importância do mar para as civilizações é Portugal, né, que talvez tenha sido o grande projeto estratégico que já existiu de mais longa duração, né, 100 anos atrás de um objetivo de chegar às Índias. Portugal não podia chegar às Índias pelo caminho normal, pelo Mediterrâneo, exatamente porque naquela época as repúblicas italianas e depois a queda de Constantinopla não permitiam que os portugueses chegassem às Índias, e eles, então, a partir da escola de Sagres, do infante Dom Henrique, eles estabeleceram esse projeto que demorou várias gerações até que eles atingissem, e no meio do caminho o Brasil foi descoberto. Mas é um bom exemplo da importância do mar e a importância de um planejamento estratégico de longo prazo. Nós tivemos outro exemplo do império importante, é o britânico, um império essencialmente marítimo, que depois que ele venceu a Holanda nas guerras de 1600, ele passou a dominar os mares, e aí é um detalhe interessante que há uma forte ligação entre
o poder naval, o poder militar e a economia. O poder naval inglês foi totalmente construído pelo mercantilismo, havia uma teoria econômica por trás, sustentando o crescimento do poder naval inglês. E permitiu que ele, até a Primeira Guerra Mundial, dominasse os mundos. O Império Britânico, nós vemos ali naquele mapa, né, foi onde o sol nunca se impõe, né? Nunca se põe. E o Império Britânico realmente foi o maior, talvez até hoje, o maior império, a maior extensão territorial que tivemos. Praticamente em todos os continentes nós tínhamos domínios britânicos. Aqui no Atlântico Sul, até hoje, há uma série de ilhas que pertencem à Inglaterra. A gente vê muito Malvina, mas não é só Malvina, Santa Helena, Ascensão, que existe uma base americana, mas é uma ilha inglesa. Então, existe um cordão de ilhas no Atlântico Sul, ainda hoje, da Inglaterra. E depois da Primeira Guerra Mundial, nós tivemos o Império Americano, nascendo os Estados Unidos como grande nação marítima, a partir de Mahan, Alfred Mahan, que é o Clausewitz do mar. O Mahan, ele mostrou a importância das linhas do poder marítimo. Poder marítimo, aí eu falo a capacidade de marinha mercante, indústria naval, tudo aquilo que se refere ao mar, e como isso era importante para o crescimento das nações, para o crescimento de um grande império. E, por trás disso, era necessário uma grande esquadra. A partir de Mahan, realmente, os Estados Unidos adotou essa postura. Mahan teorizou tudo, e já com Roosevelt, com outros presidentes, isso transformou-se numa realidade, e a partir da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos surgiu como uma grande potência mundial e a grande potência marítima mundial que permanece até hoje. Hoje nós temos a China, com um crescimento muito grande na área marítima, não só o comércio exterior chinês é totalmente baseado nas suas importações e exportações pelo mar, mas também eles estão procurando criar um poder marítimo grande. Hoje, grandes companhias de navegação são chinesas, grandes companhias classificadoras de navios são chinesas, seguradoras em toda a área, todo o cluster marítimo, a gente vê uma grande agressividade da China. Mas a parte militar dele, apesar de também os grandes conflitos chineses estarem ainda no mar, são as ilhas, né? Nós temos 3 conjuntos de ilhas que são disputadas ali no mar da China, ao norte com o Japão, o Senkaku, temos a Senkaku Spratly, que é disputada pelo Brunei, Filipinas, Brunei, Taiwan, Vietnã, e temos também uma outra que é disputada por Taiwan, Vietnã e a China, o grupo das Ilhas Paracel. Então, hoje, para a China, existe uma série de contenciosos marítimos e ela está criando uma marinha também que tudo indica que ela pretende ser um player importante na área do poder naval. Ela está construindo os porta-aviões, está construindo vários submarinos, contra-torpedeiros, fragatas, mas quando a gente compara a marinha chinesa com a marinha americana, ainda existe uma grande diferença entre elas. A marinha americana ainda é muitíssimo maior e eu acho que nos próximos anos vai continuar sendo muito maior do que a marinha chinesa. Mas a gente já percebe ali uma certa decisão de se transformar numa potência marítima em sua plenitude, inclusive nos aspectos militares. E dentro desse contexto entra o Brasil, que é um país, como eu disse, extremamente dependente do tráfego marítimo para suas exportações e exportações, e para isso interessa ao Brasil a boa ordem do mar, e nós temos já começando também a ser chamados cada vez mais a participados como de forças de pacificação. Agora mesmo na ONU, nós temos lá no Líbano um navio nosso comandado por um almirante, quer dizer, o navio não é comandado por um almirante, a força de pacificação da ONU, que são 7 navios de 6 países diferentes, Alemanha, Brasil, Grécia, Turquia, Bangladesh e Indonésia, tem 7 navios naquela região, protegendo as costas do Líbano, na tentativa de evitar que armamento chegue ao Líbano. Então, há uma proteção, os navios, quando identificam algum alvo suspeito, avisam a Marinha do Chileno, que vai lá, do Líbano, que vai lá e faz a inspeção para verificar se tem armamento. Nesse navio está chegando armamento ao Líbano. Então, isso é um papel muito importante, nós estamos sendo constantemente pressionados a participar disso e não vamos poder fugir. Primeiro, porque realmente acho que o próprio crescimento do Brasil vai exigir que a gente participe cada vez mais a nível mundial dessas ações. E segundo, como eu disse, porque interessa profundamente ao Marinho, ao Brasil, a boa ordem dos oceanos. Nós só seremos competitivos frente aos nossos potenciais com os outros países que têm o mesmo tipo de comércio que a gente, exportam o mesmo tipo de produto que a gente, se nós tivermos uma eficiência logística muito grande para fazer frente à diferença de distância.
Outros aspectos da Marinha que contribuem para a economia do mar, a segurança da navegação, uma atividade nossa da Marinha, subsidiária, como eu disse, uma plataforma que fique parada indevidamente por algum erro de uma agência, de um sargento, um capitão-tenente, um tenente qualquer que paralise uma plataforma, é um prejuízo muito grande, é um cuidado que nós temos que ter, de fazer com que a segurança do mar e todas as atividades que envolvam essa de segurança, classificação, inspeção, todas essas verificações que nós temos que fazer em cada embarcação brasileira para que elas possam ir ao mar com segurança, mas que essas verificações não sejam motivos de aumento excessivo de custo da atividade. Então, nós temos esse cuidado, há uma preocupação muito grande nossa para que a gente garanta essa segurança tempestivamente, toda vez que é feita uma inspeção, seja a fim de ser útil, não existe horário para os nossos inspetores, de modo a garantir que a gente esteja sempre, não sejamos nós os culpados de um aumento indevido de custo nas atividades ligadas ao mar. Essa é a contribuição que a Marinha pode fazer, ao mesmo tempo que garantir a própria economicidade da atividade, através de uma segurança. Segurança significa menos seguro, significa menos acidente. Hoje a nossa sociedade não admite acidente, cada vez admite menos acidentes, né, danos ambientais, é uma preocupação que nós temos, e a Marinha também é responsável, saiu uma legislação recentemente, em caso de um acidente em nossas águas abertas, mar aberto, o responsável pela coordenação das ações será a Marinha do Brasil, né, nós não teremos meios para efetivamente empregar nessas ações, mas a coordenação de todos os meios de outros envolvidos na cena de ação será da Marinha. É uma preocupação que nós temos hoje, porque realmente existe muito pouca, e com razão, existe muito pouca tolerância para qualquer acidente ambiental que envolva, que causa prejuízo. No Deep Horizon, que aconteceu lá no Golfo do México, aqui no Brasil seria impensável. É uma coisa que nos preocupa e faz parte duplamente a nossa, se houver o acidente, a gente combatê-lo, mas principalmente nós fazemos ações de segurança que venham a impedir o acidente. Ter certeza de quem está operando uma plataforma dessa, quem está operando qualquer meio capaz de causar um acidente ambiental, esteja operando corretamente dentro dos padrões de segurança. Então, esse é outro explicação. Então, vou parar. Eu já estou acabando. Tá, Safra. Então, essa é a grande preocupação da Marinha, né, esse aspecto. E quanto à pesca, que o Brasil é muito incipiente, né? Apesar do mundo, 35% das nossas ações, das proteínas serem de origem do mar, no Brasil é mínimo. Nós produzimos 1.500.000 toneladas por ano, dos quais 750.000 é aquicultura, 750.000 é pesca extrativista. Essa pesca extrativista é muito artesanal, muito precária, muito primária. Nosso pescador, em geral, é extremamente despreparado. Nós temos que forçar a educação, inclusive até com índice de analfabetismo muito grande, muito acima da média da população. Mesmo no Rio de Janeiro, que é um lugar que praticamente não tem analfabetismo, nós temos um índice muito elevado, e são pessoas meio fatalistas. É difícil. O número de acidentes com pescadores é muito maior do que o que deveria ser. Então, é uma preocupação nossa, o número de fatalidades, de óbitos, de acidentes em geral, é inaceitável, é uma preocupação nossa, e, ao mesmo tempo, ele produz muito pouco em benefício dele mesmo e da nação. 750.000 toneladas para um mundo que produz 170 milhões de toneladas não é nada. E os outros 750.000 são de aquacultura, que está crescendo bastante, e aí também é outra preocupação que tem que ter na economia do mar, porque geralmente se dá numa costa em que há ambientalmente muito sensível. Então, esse desenvolvimento da aquicultura, que está sendo muito grande, mas tem que ser sempre feito com a preocupação da sensibilidade daquelas regiões que se dá a aquicultura. E a Marinha tem procurado contribuir na formação do pessoal, ajudando, melhorando a formação do pescador, pelo menos no que tange a sua capacidade de se fazer ao mar. Nós não ensinamos ninguém a pescar, mas ensinamos ele a ir ao mar e a fazer a pescar com segurança. Mas ainda é muito incipiente, nós não temos uma frota de pesqueiros, de nada que se compare ao que outros países que vêm aqui na nossa costa pescar, mas é uma preocupação nossa. E, finalmente, outra atividade da Marinha que ajuda a economia do mar é a própria contribuição para o desenvolvimento, na medida em que regiões como a Amazônia, aí já é mais hidrovia, são em um grande número de populações, elas
são atendidas socialmente pelos navios da Marinha. Nossos serviços, navios hospitais, o serviço médico que atende a milhares e milhares de brasileiros que, de outra forma, não teriam tido nenhum acesso às condições mínimas de saúde, de medicina. É o nosso navio que anda pelo Rio Amazonas, pelos afluentes, levando esse atendimento médico a essas populações extremamente isoladas. É praticamente o único contato delas com o Estado brasileiro. O Estado brasileiro é representado por aquele garoto, geralmente um paulista, muitos voluntários paulistas, médicos paulistas, que se apresentam como voluntários, garotos recém-formados, mas extremamente motivados e idealistas, que vão para esses navios, ficam lá um ano trabalhando nesses navios e fazem esse atendimento àquelas populações ali. Esse é um aspecto da economia também do Brasil, ligada às águas, não ao mar, mas às águas, que nós temos que estar atentos, porque é uma população e é um Brasil que nós ainda não conhecemos, mas que está lá. E é um Brasil que a gente tem que ter muita atenção para que ele permaneça sempre em todos os aspectos ligado a nós. Então, as populações que estão ali têm que perceber que eles são brasileiros também, que têm que se sentir brasileiros, e isso é uma preocupação nossa ali, também é uma atividade da Marinha. Então, presidente, essas são como a Marinha vê essa situação, esse contexto. Mais uma vez, eu agradeço a oportunidade de ter vindo aqui falar. Tenho certeza que outros falarão com maiores detalhes, inclusive da Marinha vem o Almirante Cunha falando sobre a CECIM, vai ampliar um pouco, não corrigir, mas não corrija muito não. Mas vai ampliar o que eu disse, como outros, também Itamaraty, tem vários outros palestrantes, mas basicamente o que fica a enorme importância do mar para a humanidade, e o Brasil será, com o seu natural crescimento, né? Ele cada vez mais vai depender do mar. Havia o almirante Paulo Moreira da Silva, um grande cientista, um oceanógrafo famoso, já falecido, e ele falava uma coisa que me marcou muito. Ele dizia que o Brasil não é viável sem o mar. E é exatamente, eu acho que é isso. O Brasil não é viável sem o mar. Não há como pensar nesse Brasil sem uma profunda interação com as atividades marítimas e sem a construção de um poder marítimo compatível com os nossos sonhos de país que atenda a tudo aquilo que nós sonhamos para o Brasil. Não, o Brasil é inevitável, mas o Brasil não é viável sem o mar. Então, muito obrigado, presidente, pela oportunidade, muito obrigado e